em nome do Humberto e do Sérgio, cumprimentar a todas as entidades que patrocinam estes eventos para dar visibilidade às experiências das frentes parlamentares do Congresso Nacional e que tem como bojo o fortalecimento das políticas públicas e, consequentemente, a valorização do servidor público. E, quem sabe, esse é um pressuposto que eu gostaria depois de elencar para dialogar com os servidores públicos municipais, estaduais e federais, e a relação e o diálogo com as nossas frentes parlamentares, e particularmente com a frente parlamentar em defesa da implementação do Plano Nacional de Educação. E ao professor Lúcio, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua introdução e apresentação das principais questões que movem a política pública educacional nesses últimos 8, 10 anos, desde o Plano Nacional de Educação, que foi uma longa e democrática experiência para a construção do Plano Nacional, até as mudanças constitucionais em relação ao Fundeb e sua regulamentação, como também a Emenda Constitucional 95. Em primeiro ponto, que eu gostaria, então, como pressuposto, antes de falar especificamente da Frente Parlamentar em defesa do Plano Nacional de Educação, eu acho que a grande pergunta que a gente dialoga com os servidores do Brasil e com a sociedade brasileira é o papel do Estado. O papel do Estado. O Estado tem que ser forte nas políticas públicas, nas políticas sociais, como saúde, educação, assistência, ou política habitacional, ou política da ciência ou da tecnologia. O papel do Estado para construir uma sociedade mais justa, mais igual, é fundamental. E quando o Estado pode ser um instrumento de desenvolvimento de um país, quais as políticas públicas que devem ser produzidas? Neste contexto de ampla participação da sociedade brasileira e nessa concepção de que o Estado deve ser o promotor e o indutor do desenvolvimento social, educacional, econômico, e que possa distribuir as oportunidades para um país, você vê o Estado de um jeito. E esse Estado, e dentro dessas políticas públicas que se construiu depois da Constituinte, a maior participação democrática do país. Quase 3.000 emendas apresentadas para construir o Plano Nacional de Educação. Conferências municipais, estaduais, nacionais, 2010, 2014, e desembocou, depois de 4, 5 anos de luta, numa grande síntese de um grande acordo da democracia, o Plano Nacional de Educação, e sancionado na íntegra. Essas 20 metas produzidas eram de uma concepção do Estado e das políticas públicas, deveria avançar o financiamento do dinheiro tributado da sociedade brasileira para a educação, desde a creche, no primeira meta prevista no Plano Nacional, onde o direito à educação infantil passa a não ser um direito só social, ao pai e à mãe para ver seu filho na creche, na pré-escola, para poder trabalhar. Não, a gente percebeu e se transformou num direito educacional da criança que tem acesso à educação infantil como um direito educacional, na medida que uma criança que não teve direito à creche pré-escola não fala mais que 4.000 palavras na hora de ser alfabetizada, quando uma criança que teve direito à creche, à pré-escola, passa a falar 10, 12 mil palavras quando entrar numa sala de aula aos 6 anos para ser alfabetizada. Isso significa uma mudança estrutural no direito à educação para os milhões de brasileiros que são no mundo infantil, ou até a universidade, até a pós-graduação, até mestrados e doutorados, de viabilizar aí 60.000 mestres, 25.000 doutores por ano, previsto no Plano Nacional de Educação, ou seja, um plano profundamente estrutural que estruturaria uma sociedade brasileira numa perspectiva de transformar esse Brasil
numa nação, não só nas metas do Plano Nacional, que tem financiamento de 5 e pouco por cento do PIB que nós estávamos utilizando, para 10% do PIB, que é a meta 20, para atingir as 19 anteriores, é botar 10% do PIB. Olha a ousadia do Congresso e da sociedade brasileira, numa dívida histórica que nós temos, num Brasil tão desigual e de exclusão histórica ao processo educacional para crianças, para adolescentes e para jovens desse país, o Plano Nacional foi uma das leis mais extraordinárias produzidas neste país, com a maior participação democrática desse país depois da Constituinte. E se nós trabalharmos algumas outras metas, que vai desde a valorização dos profissionais da educação, das metas 15 a 18, como igualar o salário de um professor, de um servidor, e grande parte dos servidores públicos municipais, estaduais e federais, mas nesse caso das redes municipais e estaduais, que não têm salário igual às profissões que se identificam na mesma formação acadêmica, na prefeitura ou no governo do estado. Ou seja, equiparar o salário é o mínimo. Quando na Alemanha o salário do professor é maior do que o médico, do engenheiro, nós aqui, o professor tem um salário inferior àqueles que o próprio professor forma como as demais profissões neste país. Então, a gente teve preocupação com a formação profissional, de fazer mestres e doutores nesse país, teve a preocupação de valorizar os profissionais que atuam no serviço público que oferece educação neste país, e se preocupou com a qualidade, buscando custo-aluno-qualidade, onde que a qualidade educacional, junto com a qualidade social, era o outro pressuposto fundamental do Plano Nacional de Educação. Então, eu estou dialogando aqui, não só com educadores, eu estou dialogando aqui com servidores desse país, que tinham uma concepção de Estado, que tinham uma concepção do papel estratégico de um Estado para transformar esse país numa nação, tendo a educação como uma grande prioridade nacional, para investir 10% do PIB, isso se transformou numa prioridade nacional. E, terceiro, valorizar os profissionais da educação, portanto, o servidor que é público numa área estratégica, que é a educação, que é a ciência, que é a tecnologia, e, de outro lado, a qualidade na educação, tendo o custo-aluno-qualidade, portanto, a partir da realidade concreta das redes, tanto é que o Fundeb, na nova construção, permitiu classificar e distribuir os recursos do Fundeb de uma forma mais equitativa, do ponto de vista conceitual, na medida que traz as diferenciações econômicas e sociais por rede e não mais por ente da federação. Eu acho que essa foi uma mudança importante, fruto desse debate que vem lá do Plano Nacional de Educação. Então, eu só quero fazer essa síntese e agora vou para as questões políticas. As frentes parlamentares, e agora, nesse momento, mudou radicalmente esse meu raciocínio do papel do Estado, das políticas públicas, e nos últimos anos, essa concepção de Estado, essa concepção de educação, fruto e sintetizado no Plano Nacional de Educação, está sendo destruída, desmontada, desestruturada, desqualificada, deslegitimada. E como que uma frente parlamentar se move nessa nova conjuntura. E aqui, o Plano Nacional de Educação, que tem previsão de concluir-se depois de 10 anos, 2024, todas as metas, e aqui eu poderia falar de todas as metas de percentuais, de atingir a educação infantil, de atingir o ensino fundamental, de atingir o ensino profissional e do ensino superior e de pós-graduação, a grande parte das metas não estão sendo cumpridas, não estão sendo viabilizadas. Por quê? Porque mudou a concepção de quem governa esse país no papel do Estado e das políticas públicas. Mudou a concepção do papel da sociedade na busca dos seus direitos. E aí muda a concepção de Estado, de políticas públicas, e começa a se ganhar na sociedade brasileira uma visão de sociedade
e num primeiro momento com o rompimento da democracia, de que o lugar do Estado é o lugar da incompetência, da improdutividade, da ineficiência. E o privado é o lugar da competência, da eficiência, da competência técnica. Ou seja, mais do que discutir neoliberalismo do ponto de vista ideológico, vai se construindo a deslegitimação do Estado e das políticas públicas, e vai se desmontando a possibilidade de atingir as metas da educação, e como muito bem falou o professor Lúcio, com a emenda constitucional 95, nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez, congelar para 20 anos os investimentos nos gastos primários e discricionários, como os investimentos na educação, na saúde, em outras áreas, e deixa aberto os gastos financeiros para pagar os encargos financeiros e o endividamento público. Essa é a mudança radical da concepção de Estado, da concepção de política e de quem governa o país nos últimos 4, 5 anos, que passa, então, a restringir e não expandir as políticas públicas. Passa a congelar por 20 anos. Tu imagina, de um lado, o povo ficando mais velho precisa de saúde e cuidar da vida, e a pandemia expôs isso de forma dramática, e, de outro lado, a expansão da oportunidade para a gente transformar esse país numa nação, dando oportunidade educacional. Uma das boas heranças que a gente deixa para um país é a educação a seus filhos desta pátria. E muda essa concepção e passa a ser uma ofensividade para destruir o Estado brasileiro, nessa concepção maior, destruir as políticas públicas e, portanto, desqualificar o servidor público. Se nós não compreendermos isso, a gente não compreende esse momento atual e a gente não compreende como é que servidor público nesse país possa concordar, apoiar, legitimar este tipo de política, de ideologia, de Estado que está se construindo neste momento, neste país. Terceiro ponto, dentro da minha reflexão para dar a dimensão um pouco da Frente Parlamentar em Defesa do Plano Nacional de Educação, enquanto frente, nós tivemos uma novidade este ano. A pandemia nos colocou, e aqui a experiência Humberto e Sérgio e Lúcio e todos que estão nos acompanhando, a pandemia e a ofensividade de Bolsonaro de negar o Plano Nacional de Educação, de negar a importância da ciência nesse país, e essa experiência ideológica negacionista, nós, este ano, no 5º ano de Plano Nacional de Educação, que todos os anos nós realizamos grandes eventos nos estados, grande evento nacional com seminário nacional, trazendo ex-ministros da educação, trazendo o Ministério da Educação de cada governo para expor o andamento do atingimento das metas do Plano Nacional de Educação. Também este ano nós realizamos uma semana, quando comemorávamos o 5º para o 6º ano do Plano Nacional de Educação, realizamos com muitas outras frentes parlamentares. E aí que eu acho que é a grande novidade esse ano, que junto à Semana em Defesa da Ciência e da Educação Pública Brasileira, no momento, em junho, 25 de junho, quando comemora-se o aniversário da edição do Plano Nacional de Educação, a gente fez uma semana de debate, de discussão, de reafirmar a importância da ciência, de reafirmar a importância da educação pública brasileira e de reafirmar a importância do serviço público do Estado brasileiro. E o que a gente, pulando agora, e o Lúcio trouxe aqui já para a conjuntura atual, nós vivenciamos em agosto a constitucionalização do Fundeb para o país, a ampliação dos recursos da União para a educação básica nesse país, uma grande vitória da democracia, porque depois do Plano Nacional de Educação, a regulamentação, a constitucionalização do Fundeb, que aconteceu em agosto, foi o momento de maior mobilização da sociedade brasileira, porque a sociedade pediu mais Estado, mais política pública, mais valorização do servidor público, e particularmente
dos profissionais da educação, que conseguimos uma grande vitória no mês de agosto. E concluímos em dezembro com uma grande derrota de tudo isso que foi concebido e constitucionalizado na Emenda Constitucional 108, que permitia, dando passos lentos, mas um horizonte possível de implementando o Plano Nacional de Educação, pelo menos parcialmente. O que aconteceu agora em dezembro foi a vitória da concepção que o mercado, que o privado tem mais importância e eficiência na educação para ser oferecida para os brasileiros e principalmente para os mais pobres do que a escola pública brasileira, onde passa um boi, passa uma boiada. E eu quero dizer aqui que a regulamentação do novo Fundeb foi uma profunda derrota ao servidor público, ao serviço público, ao Estado brasileiro. Primeiro, foi uma derrota que diz que servidor público não pode oferecer serviço público de qualidade, tem que ser o privado, tem que ser o particular. E isso é uma grande falácia, mas é isso que se propôs. Segundo, que parte do dinheiro público para a escola pública pode ser transferida para a iniciativa privada, para as escolas confessionais, filantrópicas, comunitárias, ou para o Sistema S, que já ganha bilhões de reais de outra origem tributária. E, portanto, passa a ideia de que não é a escola pública que vai resolver o problema da educação brasileira, mas vai ser a escola particular, a escola privada, o mercado. E, portanto, pela lógica cada vez mais fortalecida do mercado. E, portanto, ir desconfigurando o papel do Estado na distribuição de um direito fundamental, que é o direito à educação de qualidade, democrática e pública e gratuita. O segundo ponto da derrota passa a ideia de que o mercado vai resolver o problema do povo brasileiro e não o Estado. Se o Estado não resolve e o mercado resolve, você não precisa ter esse recurso canalizado para o serviço público para atender a demanda da sociedade. Passa e transfere para o privado, para o mercado educacional, que ele resolve o problema de acesso à educação, de uma educação provavelmente domesticada, acrítica, não democrática, não plural, mas uniforme para atender os interesses de uma sociedade dominante, de um setor dominante, ou, em última instância, das classes dominantes, para que se mude não só economicamente, mas politicamente e ideologicamente o país. E vai desfigurando, desqualificando o Estado, as políticas públicas e, particularmente, nesse caso, das políticas educacionais. Então, eu termino com esses três grandes eixos, da minha fala aqui, dizendo que ou a sociedade brasileira reage ao que está acontecendo, ou vai aumentar o abismo e não só a desigualdade social, mas vai aumentar o abismo da desigualdade educacional. E não acredito num país, não acredito numa grande nação, se não tivermos o direito à educação pública, gratuita, de qualidade, democrática, e por isso que o servidor público que nos assiste, por isso que a sociedade brasileira que nos assiste, nós, enquanto Frente Parlamentar em Defesa do Plano Nacional de Educação, nós queremos movimentar a sociedade para 2021, ampliar a resistência, tentarmos ainda derrotar no Senado as mudanças na regulamentação do Fundeb, ou judicializar, ou aumentar a mobilização social. A luta faz a lei, a mobilização da sociedade. Os servidores públicos dos institutos federais, das universidades federais, das redes estaduais, das redes municipais, junto com os servidores públicos de modo geral, e dialogando com a sociedade brasileira, nós precisamos fortalecer o Estado brasileiro, mostrar que no Estado brasileiro é o lugar da competência, da eficiência, esse discurso produtivista, mecanicista, produzido ideologicamente para justificar as privatizações, o desmonte das políticas públicas,
E o neoliberalismo da década de 80 e 90 não era tão ousado como é o neoliberalismo de Bolsonaro e Guedes. Na década de 80, os neoliberais defendiam que o Estado deveria ficar fora de todos os outros setores, menos saúde, menos educação e menos segurança. O ultraneoliberalismo do Guedes Bolsonaro, no momento atual, também não precisa o Estado brasileiro para fazer segurança, porque estão distribuindo armas para o povo se defender. É uma denúncia da desestruturação da segurança pública como um direito da sociedade e um dever do Estado brasileiro. Tu manda as pessoas individualmente se defender, mostra a falência de uma política pública de segurança. Na área da saúde, da mesma forma, buscando desmontar o sistema único de saúde. E a pandemia mostrou a importância estratégica do sistema único de saúde ser defendido pelo povo brasileiro, e a área da educação como questão central de civilização ou barbárie, uma nação ou a submissão e a neocolonização desse nosso país, a educação como estratégica e fundamental para um futuro. E por isso que, nesse momento, para 2021, o desafio da nossa frente parlamentar é mobilizar as demais frentes. Eu acho que a pandemia nos ajudou a juntar. Essa semana nós fizemos um seminário com 10 frentes ligadas à educação para defender e condenar a regulamentação do novo Fundeb, e já nos reunimos para dizer o que vamos fazer para reagir e tentar derrotar esses que defendem que o servidor público, que o serviço público deve ser desestruturado, desqualificado e deslegitimado. Por isso, se eles ganharem cada vez mais através do voto, em 2016 foi pelo rompimento democrático, em 2018 foi pelo voto soberano e popular, mesmo com fake ou com fraude, mas eles ganharam a eleição por apoio da própria sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira continuar apoiando e legitimando e votando num projeto desses, os servidores públicos desse país, federais, estaduais e municipais, e as políticas públicas que 150 milhões de brasileiros dependem e precisam, vão ser cada vez mais negado este direito. E por isso, o servidor público pode ir destruindo seus direitos, e a PEC 32, que não é meu tema aqui, a PEC 32, se votar no Congresso Nacional, vai ser o desmonte das políticas públicas e vai ser o desmonte do serviço público e, consequentemente, do servidor público. A PEC 32 não é o corporativismo do servidor público. A PEC 32 é o desmonte da política pública e, consequentemente, a educação e o Plano Nacional de Educação. Se aprovar a PEC 32, não será viabilizada. Está sendo comprometido o Plano Nacional de Educação, legitimado pelo voto soberano e popular. Tem agricultor que ganha 1 ou 2 salários mínimos, que escolheram e votaram para destruir a política pública e não viabilizar o Plano Nacional de Educação que o filho e o neto precisaria. Tem trabalhador nesse país que ganha 1 ou 2 ou 3 salários mínimos e que votou para destruir a possibilidade de seus filhos chegarem até a universidade pública ou a escola pública de qualidade, com professor valorizado e cuidando da educação e transformando esse país numa nação. Mas teve servidor público municipal, servidor público estadual e servidor público nacional, federal, que votou para que fosse desmontado ou que seja destruído, deslegitimado, desqualificado o papel do próprio servidor público, da própria política pública e do próprio Estado. Lamentavelmente, nós vivemos essa contradição e nessas contradições nós temos que nos movimentar. Nessas contradições, nós temos que nos posicionar e construir novas alternativas. A Frente Parlamentar em Defesa do Plano Nacional de Educação em 2021 realiza, no mês de junho, mais uma semana em defesa da ciência e da educação pública brasileira, com os principais nomes deste país, e, ao mesmo tempo, vai continuar mobilizando internamente. Agora, primeiro, para derrotar, nesta semana, o que foi aprovado em regulamentação do novo Fundeb, e precisamos mobilizar a sociedade brasileira e os educadores desse país como um todo, lutar para voltar a sociedade brasileira a exigir direito à educação, direito à saúde, direito ao serviço público de qualidade, valorizando o Estado,
valorizando o serviço público e lutando por uma profunda reforma tributária para que seja mais equitativo o dinheiro que é arrecadado da sociedade, de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, para sobrar e universalizar os direitos e o serviço público deste país.